Agora eu vou chamar a Fernanda Manhota. Olha, perguntei, Manhota, para a Mariana Jangiacomo se havia alguma expectativa, enfim, aquela cautela, aquele otimismo cauteloso em relação ao aceite ou não do gabinete reunido agora de Netanyahu para dar o ok final em relação a essa primeira fase do acordo. E para você, eu mantenho a pergunta sobre o otimismo cauteloso, mas no seguinte sentido, do cumprimento do acordo, tanto pelo Hamas quanto por Israel. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Débora. É um prazer estar com você em mais um 360, nesse Breaking News que era tão esperado, né, e que finalmente chega. E eu vou começar falando justamente do aspecto ligado à votação, né, que acontece nesse momento em Israel. Olha, existe, como todo mundo sabe, temos reportado aqui sempre, uma fragmentação significativa na base do governo e, sobretudo, a direita mais radical, que apoia nesse momento a coalizão de Netanyahu, tem figuras que são bastante dissidentes e que já se manifestaram publicamente, inclusive membros, né, diretamente aí desse gabinete, ministros, enfim, que são muito, digamos, céticos em relação a esse acordo. Ontem mesmo nós tivemos uma das principais lideranças do governo Netanyahu dizendo que não aceitaria nenhum acordo e não votaria a favor de nenhum acordo que não pressupôs, que não levasse em consideração, né, que não tivesse como pressuposto a extinção definitiva do Hamas. Então, não dá para dizer que é uma votação simples, né, uma coesão natural. Agora, como a Mari disse, a expectativa nesse momento é que, apesar dessas dissidências e apesar desses grupos mais duros, mais radicais, né, que ainda não se sentem confortáveis com os termos disponíveis, é bastante provável que esse acordo sim passe e seja aprovado. Isso porque, Débora, existem alguns elementos, né, do ponto de vista do governo Netanyahu que precisam ser levados em consideração. Primeiro, é uma oportunidade, com a mediação dos Estados Unidos, de tentar, do ponto de vista interno de Israel, reivindicar algum tipo de ganho político nesse processo. A gente está falando da libertação de reféns, que foi algo muito demandado pela opinião pública israelense, né, que gerou muita pressão sobre o governo Netanyahu, e houve em algum momento uma certa dúvida se ainda seria possível atingir esses objetivos. Então, o fato de que isso está na mesa como parte do processo de negociação dá ao governo Netanyahu e a membros desse governo, sobretudo dessa ala mais ao centro, mais moderada, a possibilidade de capitalizar politicamente junto à população um tema que é muito sensível. Além disso, existe uma preocupação de que essa guerra continuada, né, e o desgaste político gerado com essa guerra, também do ponto de vista econômico, pudesse levar a uma queda ainda maior de popularidade de Netanyahu e, nesse sentido, até inviabilizar a permanência dele no poder. O que, para ele, do ponto de vista até pessoal, não interessa, né? Lembrando que o Netanyahu, além das questões internacionais, né, dos mandados de prisão emitidos pelas instituições internacionais e de toda a polêmica de Gaza, ele já vinha enfraquecido antes, né, desse episódio, em função de acusações ligadas à corrupção e outras questões. Então, tudo que ele não está precisando é comprar mais uma briga de impopularidade. E, por fim, é claro que existe uma pressão internacional significativa que vem principalmente do maior aliado militar, né, de Israel e também político, que são os Estados Unidos. Quer dizer, não tem muita margem a essa altura para que Israel tente, né, seguir a revelia do apoio do seu principal parceiro. Então, eu diria que essas três coisas são as que nos dão uma pista de que talvez não seja o acordo desejado por boa parte da coalizão, ele ainda tenha elementos que para esses grupos não sejam vistos como adequados, não sejam satisfatórios, mas ainda assim é o acordo possível. Em relação ao cumprimento, como você bem perguntou, acho que
passa também por um pouco dessa leitura do pragmatismo. É muito improvável que esse tema nunca mais volte a aparecer, até porque as questões estruturais que envolvem o conflito israelo-palestino, eles não estão sendo, claro, resolvidos. A gente está falando ainda de uma divisão mal ajambrada de como se dá o controle político de um território, não há uma saída definitiva como a criação de 2 estados, não é nada disso que está sendo debatido. São elementos que se arrastam há décadas e que a gente ainda não está resolvendo. Agora, nesse momento, digamos que os problemas mais graves estão sendo empurrados para o futuro. E o que está sendo buscado é um compromisso de curto prazo para garantir minimamente a estabilidade e o cessar dessa violência. Então, nesse momento, resumindo a ópera, o Hamas não tem outra opção, porque está enfraquecido, está empobrecido, e se não cedesse agora, talvez deixasse de existir em definitivo, o governo israelense, como eu acabei de dizer, também ficou encurralado. Então, as garantias vêm da necessidade pragmática de esses grupos continuarem subsistindo, vislumbrando o longo prazo, Débora. Interessante, Fernanda Manhota, e eu trago aqui, emendo mais uma pergunta. Você pontuou algumas respostas já para a pergunta que eu vou fazer, mas é o seguinte, sendo bem objetiva, por que Donald Trump conseguiu costurar esse acordo, né? Por que com ele? Por que esse acordo conseguiu ser costurado por ele? Então, você falou da questão militar, você falou da questão do Hamas estar famélico em todos os sentidos, enfim, mas eu gostaria que você pontuasse para a gente, na sua avaliação, quais são os argumentos, digamos assim, de Donald Trump que estão permitindo esse desfecho, pelo menos momentâneo? Olha, Débora, são algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer do capital político e simbólico, né, que os Estados Unidos têm ainda hoje como potência internacional e da capacidade de articulação, de chamado, né, que eles possuem nessa direção. Então, tem essa primeira questão que não se pode ignorar, né, uma grande potência trazendo isso como uma pauta prioritária. Isso é bem mais significativo e se torna, de alguma forma, um topo de agenda a ser tratado de forma muito mais concreta do que se fosse uma potência secundária. Então, o fato de ser uma superpotência, independente de ser o Trump, já é um primeiro ponto. Agora, em sendo uma superpotência que tem a capacidade de garantir os recursos necessários para a proteção de Israel, aí a gente tem um segundo elemento, quer dizer, a gente está falando de um aliado estratégico, provedor, né, de recursos militares que, eventualmente, num cenário hipotético mais grave, poderia fechar, inclusive, a torneira desses recursos, né, como forma de pressão. Então, isso não se pode deixar de lado como um elemento que está sempre no radar do risco. O terceiro ponto, e aí entra o Trump particularmente, está no fato de que a gestão Trump busca construir um legado em torno da mediação de conflitos internacionais, tanto porque isso passou a ser uma prioridade de agenda do governo no segundo mandato, quanto porque o presidente Trump, do ponto de vista personalístico, está em busca da consolidação do seu nome como sendo essa figura de pacificação e de criação de pontes, né? Ele está, claro, vislumbrando um prêmio Nobel da Paz, como a gente já falou aqui várias vezes, inclusive lembrando, hoje teve o anúncio do Prêmio Nobel de Literatura, amanhã está previsto o anúncio do Prêmio Nobel da Paz, no dia 10. Então, existe uma expectativa de que ele, do ponto de vista do seu processo de construção de carreira pessoal, possa se beneficiar de mais um lauro, né, que ele vai alcançar eventualmente se ele for assim reconhecido. Então tem essa busca também por prestígio que não se pode ignorar. Além disso, Débora, tirando os Estados Unidos um pouco para o lado e trazendo alguns outros elementos que me parecem importantes, eu diria que foi possível articular nesses termos com os Estados Unidos de Donald Trump, porque os Estados Unidos de Donald Trump articularam uma coalizão que também envolveu aliados regionais que são muito importantes e que talvez sem os quais essa criação de confiança não fosse possível nos mesmos termos. Estou falando basicamente de Catar, estou falando
falando de Egito, países que não têm o mesmo capital político e simbólico dos Estados Unidos como potência, mas que têm um peso regional muito importante e que estabelecem mecanismos ali de garantias, como a gente sabe, né, de equilíbrio regional, e que os Estados Unidos conseguiram trazer à mesa. Então foi um êxito da diplomacia americana articular isso numa coalizão que levou em conta elementos regionais. E por fim, eu diria, aprofundando isso que a gente estava tratando aqui como o Hamas famélico, toda a negociação ela envolve necessariamente uma certa disposição de todas as partes. Então não basta que os Estados Unidos de Trump tenham as condições, que os aliados regionais estivessem dispostos, que Israel estivesse pressionado, era necessário que o Hamas também, de alguma forma, estivesse ciente de que não haveria alternativa. E me parece que esses últimos 2 anos, né, sobretudo com os acontecimentos mais recentes, levaram o Hamas a uma percepção de que era inevitável dar esse passo. A gente poderia explorar, né, se for o caso aqui na nossa cobertura, um pouco de tudo que aconteceu com o Hamas nesses 2 anos e do que levou o Hamas a essa circunstância de que talvez não seja o melhor cenário do ponto de vista do ideal de luta armada que o grupo representa. Então, para eles é um recuo muito importante o que eles estão fazendo, né? Mas talvez fosse o custo para não deixar de existir integralmente, Débora. Negócio bom é negócio fechado, né, Fernanda Manhota? Muito obrigada por enquanto. Manhota volta daqui a pouquinho conosco, porque a gente segue na cobertura dessa notícia tão importante.